Vamos falar do rio de Deus. Você já abre também, coloca o dedinho aí para separar, ou se a sua Bíblia tiver essa fitinha aqui, aí você abre em Ezequiel, capítulo 47. Versículo 3. Aí você segura também que a gente vai ler primeiro Apocalipse, amém? Está feliz com Jesus? Amém? Ezequiel 47, 3 e Apocalipse 4, 6. Que achou, diga amém. Então se coloque de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Hoje está chique, aqui tem água com gás, olha, e limão também. No frio você estraga um chá, viu gente? Apocalipse 4, versículo 6. Quem não trouxe Bíblia no celular ou impressa, tem aqui no projetor. Alguém disse assim para mim: pastor, o senhor não tem medo das pessoas ficar usando a Bíblia no celular? Irmãos, que medo! Eu quero que use no celular, no iPad, no iPod, em tudo que puder ler a Bíblia, leia, amém? Para a glória de Deus, aleluia. Apocalipse 4, versículo 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, amém? Eu vou ler novamente a parte A do versículo. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Ezequiel 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou uma vara de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais uma vez e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Abaixa a tua cabeça, põe a mão no teu coração, peça para Deus falar com você nessa noite, para Ele ministrar a palavra. Você que precisa de uma resposta, você que precisa de Deus falar com você em determinado assunto, peça para Ele nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor tenha liberdade para ministrar nessa noite. Senhor, essa casa é tua, este lugar é teu, Senhor. Nada é nosso aqui, Senhor. Nenhum homem prevalece neste lugar. O que prevalece neste lugar é a tua presença. O que prevalece neste lugar, Senhor, o que tem primazia neste lugar é a tua glória. Senhor, nós estamos com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, e faço votos para que todos aqui nessa noite sejam ministrados. Por isso, Senhor, nós repreendemos o mal, nós repreendemos, Senhor, o espírito de distração, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir os teus filhos de serem ministrados, Senhor, a empatia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, o mover do Senhor, que haja, Senhor, a unção do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua unção venha respaldar, Senhor, aquilo que precisa chegar aonde o homem não chega, que a tua presença, Senhor, possa ser marcante na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, e que saia daqui, Senhor, homens e mulheres cheios do teu poder, alimentados da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, amém? Vai sentando, dizendo assim para o teu irmão: Deus vai falar com você nessa noite.
Como eu disse, querido, já antecipei, nós vamos falar sobre rio hoje. A Bíblia, ela é cheia de passagens que falam sobre rios, sobre águas. Tudo que Deus escreve na Bíblia, aliás, tudo que Deus traz na Bíblia, né? Quem escreveu foi homens, inspirados por Deus. Tudo que Deus traz na Bíblia, cada vírgula, cada acento, cada palavra tem um significado. Nada na Bíblia é para ser conto de carochinha. Tudo na Bíblia é para ministração, tudo na Bíblia é para exortação, tudo que está na Bíblia é para consolo. A Bíblia é o manual de regra, de fé e de prática de todo aquele cristão, amém? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas leem muitas coisas, né? Você entra no Face, você lê, quando você vê, você se perde lendo cada história, né? E no final não tem nada a ver. E as pessoas estão lendo muito, e é muito preocupante quando as pessoas leem muito sobre Deus e não leem a Bíblia. Não leia sobre Deus, leia a Bíblia, amém? A Bíblia, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Ela é autoajuda para aqueles que precisam de ajuda do alto, ela é cura para aqueles que precisam de cura, ela é libertação para aqueles que precisam de libertação, ela é consolo para aqueles que precisam de consolo, de conselho, está tudo na palavra de Deus. O Davi, ele diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, amém? Então a Bíblia, ela é aquela que te guia. Então tudo que Deus coloca dentro dela serve para mim e para você. Quando a gente vai meditar na palavra, a gente tem que entender o contexto histórico, né? Para que foi escrito, em que momento, mas nós nunca podemos perder o rema. O rema da palavra de Deus é aquilo que Deus fala através da palavra para mim hoje. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Mas o que é essa palavra, o que está escrito aqui tem a ver comigo, o que Deus está querendo falar comigo agora? Ah, pastor, é uma analogia? Não, não é analogia, é rema, é algo que Deus abre na palavra para falar com você agora, amém? Pastor, será que é? Sim. A Bíblia é um livro irrefutável, não tem como falar da Bíblia. Queimaram Bíblia. A cidade da onde eu vim antes de vir para Nova Andradina é uma cidade chamada Jales. E lá o dono da cidade, vamos dizer assim, quando inaugurou a cidade, ele mandou que todos levassem Bíblias para a praça. As pessoas levaram e atearam fogo em todas as Bíblias da cidade. Mas não adiantou. Alguém apareceu com uma outra Bíblia e depois apareceu com outra, amém? Existem lugares no mundo onde a Bíblia é tão escassa que as pessoas rasgam a Bíblia em suas páginas para cada um poder ter acesso a um pouquinho da Bíblia. Existem lugares que a Bíblia é uma só para uma nação inteira. A pessoa tem que agendar um dia para poder ler a Bíblia, ela não pode encostar na Bíblia. Alguém está lá e ela pergunta qual é o lugar que ela quer ler, qual o texto, e a pessoa abre e ela tem a oportunidade de ler durante 10 minutos. Passou disso, perdeu a vez. Então, irmãos, não adianta. A Bíblia, ela está em todos os lugares. Aonde ninguém quer, ela está. Aonde aqueles que querem, aí que ela está. A Bíblia está em todos os lugares. É um livro que Deus inspira para nos orientar e fala conosco através dela ainda hoje. Muitas coisas, até a ciência se dobra para a Bíblia. A ciência, que é algo que não leva ao sobrenatural, precisa se dobrar para alguns entendimentos que está na Bíblia. Um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, muito mais, amém? Por 40 pessoas distintas, né? Isso é algo que mais me impressiona na Bíblia. Pessoas em países, cidades, localidades diferentes escreveram a Bíblia no mesmo tempo, não se conhecendo, e quando nós juntamos a Bíblia a gente vê a harmonia, porque aquele que inspirou é o mesmo, é o Senhor, amém? Então tudo que está na Bíblia é para mim e para você. Eu quis trazer aqui um texto de Apocalipse para falar sobre o rio de Deus, porque às vezes a gente tem um preconceito em Apocalipse, né? Eu lembro que quando eu era novo, convertido, eu comecei na igreja, eu disse, eu quero ler Apocalipse. Alguém disse, não faça isso, você vai ficar doido, né? Quantas pessoas já ouviram, olha, não lê Apocalipse porque deixa a pessoa doida? Apocalipse, irmãos, ela é mais do que um livro de revelação. Ela é um livro que revela a vitória daqueles que buscam o Senhor, amém? É um livro que revela o fim, que esse fim está próximo, mas que revela a vitória do Senhor Jesus e daqueles que são chamados santos do Senhor, amém? Pois o texto, irmãos, de João,
João teve a revelação de Apocalipse numa ilha chamada Patmos, uma ilha onde as pessoas ficavam presas, uma ilha estéril, nada se produzia na ilha de Patmos. E naquele lugar, João tem uma revelação, muitas outras revelações do céu. Mas dentre as revelações que João teve, ele tem a revelação do trono de Deus. Ele vê o trono de Deus e embaixo do trono ele vê um rio, um mar, né? Na Bíblia você às vezes vai ver rio sendo chamado de rio, sendo que é mar. Você vai ver mar sendo chamado de rio e assim por diante. Mas está dizendo de um lugar grande. Quando chamam de mar, é um rio grande, não necessariamente um mar salgado. Então a Bíblia diz que João vai nos trazer que ele vê debaixo do trono de Deus um mar como de cristal, límpido, não se movia, uma água tranquila. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar um lago ou um lugar onde a água não se mexe, onde não tem vento nenhum. Você olha assim, é como se fosse um cristal. Amém? Então Deus traz isso aqui. Por que que Deus traz sobre rio? Como eu disse, tudo na Bíblia tem um significado. Deus poderia usar uma outra referência, João poderia revelar uma outra coisa, poderia, mas por que Deus traz rio? Como eu disse, tudo que está escrito na Bíblia é para um sentido, para alguma coisa da nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, que rio, nós estamos falando de água. Água sempre foi, em todos os tempos, a água foi usada para limpeza. A ciência vai dizer que a água é o maior diluente que existe, tudo dilui na água. Qualquer coisa, muito pouco, o óleo e muitas outras poucas coisas você não consegue diluir, mas quase tudo você dilui na água. A água é algo que ela transforma as coisas, amém? E principalmente a água é algo que a gente não consegue deixar de usar. A gente precisa, não só para coisas como lavar, como enxaguar, como beber água, né? Quanto por cento que é o nosso corpo de água? 75% é água, é muita água, né? Então olha que interessante como a água é presente no nosso meio. Eu trouxe aqui algumas referências na Bíblia que Deus fala sobre água. A primeira é quando a terra está sem forma e vazia, o Espírito de Deus paira sobre as águas, amém? Depois lá no Éden está em um lugar e em volta existe água. Rio Tigre, Eufrates, está em volta do rio, para você ver como que a água está na Bíblia. Depois a gente vai ver as águas trazendo libertação e trazendo juízo na terra, através do dilúvio. Depois a gente vê águas no Mar Vermelho. O povo sai do Egito e para poder passar para Canaã, eles precisam atravessar o Mar Vermelho. Depois eles precisam atravessar o Jordão. Amém? Depois a gente vê as águas que saíam da rocha. Quando o povo tinha sede no deserto, Moisés ia lá, tocava na rocha e vertia água. Amém? Depois da rocha, Jesus vem dizer que Ele é a fonte do sedento. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Depois que Jesus diz isso, Ele diz para nós estamos trazendo a Bíblia para hoje, ou Ele estava dizendo para os seus discípulos naquele tempo: do seu interior fluirão rios de águas vivas, amém? Depois do primeiro milagre em Caná da Galileia, Jesus transforma água em vinho, e depois a água está presente no batismo, amém? Você precisa ser imerso dentro da água para a realização do batismo, para você ver como que a água está presente. Então quando Deus traz o rio para nós, Ele está querendo falar conosco. Eu disse que a água, ela serve para muitas coisas, a gente não consegue viver sem ela. Mas mais do que isso, o que mais nos impressiona na água é que ninguém consegue segurar a água. A água é algo que as pessoas não conseguem segurar. Nós tivemos aí alguns desastres naturais, ou entre aspas naturais, né, em Belo Horizonte. E interessante colocar uma foto que aonde há avenidas e ruas ali, no passado era um rio. E passou anos e anos, o rio resolveu passar ali de novo. E lógico que consigo ele levou
toda uma cidade, estragou toda a cidade. As pessoas criaram rodovias em cima do rio, mas ninguém conseguiu segurar a água. Ninguém conseguiu segurar a água. Quando há inundações, você pode fazer o que você quiser. Eu não sei quantos aqui já passaram por isso. Já passei 2 vezes. Uma quando eu morava em São Paulo. Morar em São Paulo e não passar por nenhuma enchente não existe, né? E depois quando eu morava num lugar que a gente era praticamente ribeirinho, o rio encheu e entrou água dentro de casa na altura de 50 centímetros. A gente ficou ali 3 dias com água dentro de casa. Estragou muita coisa, mas ninguém segura a água. A água, onde tiver uma brecha, ela passa. Esses dias nós enchemos uma piscina aqui para o batismo e tinha um furinho. A Maria Clara, ela pegou um ferrinho que tinha do lado e resolveu bater dentro da piscina. E aí abriu uns furinhos. E aí eu peguei umas fitas que é própria para conter água. E eu colocava. Passava 10, 15 minutos, começava a gotejar. Aí eu vinha e passava outra coisa, segurava naquele momento. Mas passava outro tempo, ela começava a gotejar. A água é algo que nenhum homem, por mais tecnologia que tenha, consegue segurar. Você está começando a entender por que existe o rio de Deus? Deus, ele chega, irmão, nos lugares mais difíceis. Deus, ele pode chegar em lugares que ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ter acesso. Deus, ele entra. Pode ser a fenda menor que existe, pode ser o menor lugar, Deus consegue penetrar. Amém? Deus, ele é o rio que penetra, que inunda as nossas vidas. E sabe qual é o conselho que eu te dou? Mergulhe no rio de Deus. Deixa as águas do Senhor invadir a tua vida, assim como aconteceu com o profeta Ezequiel. Quando Ezequiel tem revelação, ele vê um homem, um anjo, com uma vara de medir, ele mede 1000 côvados e ele entra na água. E a água dá nos tornozelos. E ele entra, depois que o anjo mede mais um pouco, águas que dão nos joelhos. Depois o anjo mede mais 1000, águas que dão nos lombos. Depois ele diz: olha, não tem mais aonde eu pisar. Agora é um rio que só posso passar a nado. Ele está falando da profundidade. Ele está falando do se entregar naquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Esse é o nosso processo, queridos, em busca por Deus. A cada momento a gente vai nos aprofundando mais em Deus. A cada momento a gente vai deixando de ter o controle da situação e passa a deixar Deus controlar a sua vida. Amém? Quantas pessoas você já ouviu que eram excelentes nadadores ou nadadoras e afogaram? Porque a água ninguém consegue controlar. Deus ninguém consegue controlar. O que Deus quer que você faça, o que Deus quer, o lugar que Deus quer para você é um lugar onde Ele vai guiar a tua vida. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: deixa o rio de Deus passar por você. Diga assim para ele: mergulhe, ou para ela: mergulhe no rio de Deus. Amém? Mas eu quero falar das características do rio, quero falar das características do mar, trazendo para nós o mar que nós conhecemos, né? O texto vai dizer que era tão limpo que era como um cristal. Nós temos muito mar no mundo que é limpo. Sabe quando você olha assim, aquela água azul, lá em Cancún, né? Aquela água azul. Ai, pastor, as águas são... Não é que a água é azul, ela reflete, ela é tão limpa que ela reflete o céu. Quando João olha o rio, ele diz: olha, como um cristal. Se pudesse parar o mar sem nenhuma onda, nada, nenhuma agitação, lá em Cancún, você vai ver que o mar é como um cristal. O que está falando? Quando nós mergulhamos em Deus, querido, nós temos que nos entregar à pureza de Deus. Amém? Diga para a pessoa que está perto de você: você precisa se entregar à pureza de Deus. Amém? O mar limpo, ele reflete o céu. O mar de Deus na tua vida reflete a glória de Deus. Amém? Deus não está comprometido, irmãos, com aquilo que traz turveza à água. Deus não está comprometido com aquilo que traz algo que venha poluir a água. Deus, ele é puro, ele é verdadeiro. Amém? E quando eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais puro e mais limpo eu me torno.
Há uma dicotomia, há uma dificuldade das pessoas entender, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que eu sou falho. Pastor, isso está errado, eu tenho que me aproximar de Deus e ser melhor. Mas aí que está, para você ser melhor, você precisa se enxergar. E quando eu me aproximo de Deus, mais eu vou me enxergando. Você já entrou em um lugar que você está com a sua roupa, até a melhor roupa que você tem, mas você entra no lugar, aquele lugar é tão limpo que você se sente sujo? Sabe você está com a sua roupa do dia a dia e você entra num lugar assim, aquele tapete branco, sofá branco, você fala, meu Deus, não vou nem sentar para não sujar. Não é assim? Quanto mais eu me aproximo do rio de Deus, quanto mais eu mergulho no rio de Deus, quanto mais eu me aprofundo no rio de Deus, eu percebo o quanto eu sou falho. Pastor, é assim, é assim. Quanto mais você busca Deus, mais você vai enxergando os seus defeitos. O Evangelho não é um Evangelho, irmãos, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me acho melhor que os outros. O Evangelho não é quanto mais você se aproxima do rio de Deus, se aprofunda no rio de Deus, eu me acho superior. Não, quanto mais eu me aprofundo, mais eu entendo que eu sou pobre, cego e nu. Amém? Eu passo no rio de Deus, então eu começo a ver as impurezas, e Deus vai começando a tratar as minhas impurezas. Todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, irmãos. Não é problema ter falha nem defeito, o problema é permanecer com as nossas falhas, os nossos defeitos. A cada dia a gente precisa ser curado, a cada dia nós vamos ser tratados por Deus, mas nós precisamos mergulhar. Se eu não mergulhar no rio limpo de Deus, eu não sou tratado. E às vezes isso nos causa dificuldade, porque quem que gosta de passar por uma crise? E para que haja cura, precisa ter crise. Nós estamos vivendo um tempo onde a dor, ela é deixada de lado, ela é repudiada. Ninguém quer sentir dor, mas a dor é necessária. A dor é um processo. Nós somos forjados pela dor. E você pode achar chocante o que eu vou dizer para você hoje, mas você é forjado no sofrimento. O sofrimento te forja para ser uma pessoa melhor. O sofrimento te forja para você ser um cristão melhor. Por mais que doa, o sofrimento te trata. Quando nós estamos tudo bem, quando está tudo bem na nossa vida, irmãos, a gente não nos deixa ser tratado, porque nós nos encontramos num nível que não está tudo bem. Mas quando nós passamos por uma crise, nós entendemos que nós precisamos de tratamento. Quando nós passamos por uma crise, nós entendemos que nós precisamos ser curados. Amém? Ninguém é perfeito, mas eu preciso me entregar a Deus, eu preciso me aprofundar em Deus, para ver o que tem de errado em mim que precisa ser curado. O Davi que eu citei, da lâmpada para os pés e luz, ele diz assim: Senhor, sonda-me, tu sonda-me e me conhece. Deus, Ele pode penetrar no mais profundo, no mais íntimo, aquilo que só você sabe, só você e Ele entra lá, não para expor. Cuidado, o que eu estou dizendo não é que Deus expõe as tuas falhas. Deus, Ele não expõe as tuas falhas, Ele não expõe os seus defeitos, Ele trata as tuas falhas, Ele trata os teus defeitos. Amém? Mas para isso você precisa se entregar. O mar, irmão, não tem jeito, você tem controle até um nível. Você vai na praia, quando a água está aqui, aliás, quando você chega lá perto da praia, vai vendo as placas: água no umbigo. Lembra das placas que tem lá na praia? Água no umbigo, sinal de perigo. Não está escrito assim nas placas? Você vai descendo assim a serra, no lugar de praia está escrito água no umbigo, sinal de perigo. Mas alguém fica com água no umbigo? Não. Quando eu tiver pescoço ainda e nariz para respirar, eu estou entrando. Mas é perigoso, porque quanto mais eu me aprofundo no mar, quando eu entro mais fundo, mais eu vou perdendo o controle. Você está entendendo? Para que haja cura na minha vida, eu preciso realmente perder o controle. Porque enquanto eu tiver controle da minha vida, eu vou ficar procrastinando, eu vou continuar colocando para mais. Não é o momento, não é a hora, eu não preciso mudar agora. Ou na verdade, a mudança precisa acontecer e é agora. Amém? Pastor, por quê? Porque Deus quer que você viva bem.
Ninguém vive feliz carregando problema. Amém, querido? Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: nós precisamos mergulhar no rio de Deus. O mar, querido, ele é profundo. Ezequiel vai dizer que mede 1000 côvados. 1000 côvados vai dar em torno de 400 metros. Um côvado é da grossura do braço aqui. Um côvado, em torno de 40 centímetros. Ele media, não é de profundidade, é de extensão. Ele media 400 metros e eu entrava. Depois ele media mais 400 metros e eu entrava mais um pouco. Depois ele media, não tinha jeito. O rio de Deus é profundo. Nós temos que procurar nos aprofundar mais em Deus. Há um perigo muito grande, querido, na nossa autoconfiança. Não, eu estou tranquilo, tá bom isso daqui, tá bom para mim esse nível. Não, eu tenho que me aprofundar melhor, mais. Eu tenho que entrar mais no rio de Deus. Eu estava pesquisando. Há lugares no oceano, um dos lugares mais profundos é na Fossa das Marianas, lá no Oceano Pacífico, e tem 11.000 metros de profundidade. Mais ou menos, quanto dá daqui em Batayporã? 12 quilômetros? É isso? Daqui em Batayporã tem profundidade no oceano. Tem alguns lugares que é mais profundo, ainda tem, mas esse é considerado um dos lugares mais profundos que o homem conhece. Ninguém consegue chegar no fundo do mar. Ninguém consegue. Por quê? Por conta da pressão, da escuridão. Existe isso daí são teses que as pessoas levantam. Existem coisas que o homem não conhece, que vive debaixo do oceano. Alguns cientistas vão dizer que o oceano é como se fosse o espaço. Nós não sabemos o que existe lá, de tão profundo. Você está entendendo? De tão profundo. Nós precisamos nos entregar à profundidade de Deus. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: nós precisamos nos entregar. Falamos com um pouquinho mais de ânimo, assim, com alegria. Diga assim: nós precisamos nos entregar. Nós precisamos nos entregar à profundidade do rio de Deus. Amém? Quanto mais eu me aprofundo, mais eu vou conhecendo as coisas de Deus. Alguém que é muito religioso, entre aspas, vai dizer: ah, não, eu estou bem. Não, você não está bem, você precisa se aprofundar mais. Não tem limites para nós conhecermos a profundidade de Deus. Não tem limites. Amém? Quanto mais eu me aprofundo, mais eu quero me aprofundar. É esse desejo que deve arder no nosso coração, de querer mais de Deus. Quando eu quero só aquilo que Deus me dá, eu estou muito raso. É água que dá no artelho, é água que está nos tornozelos. Eu quero uma bênção, eu quero uma vitória. Isso é água, isso é raso. Tem algo muito mais profundo. Muito mais profundo. E quanto mais eu me aprofundo, mais eu quero me aprofundar, mais eu quero conhecer Deus, mais eu quero estar na presença de Deus. Amém? Uma coisa eu vou dizer para você: quando você não se aprofunda, você perde, aliás, muitas coisas que Deus tem para você. Eu fico olhando na Bíblia, irmãos, quantas pessoas não foram curadas por Jesus? Quantas pessoas não receberam um toque de Jesus? Aonde Jesus andava, as pessoas se reuniam em multidões. E Jesus, quando está sendo assunto ao céu, Ele diz: olha, eu vou, mas eu vou enviar a promessa de meu Pai. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. Ele diz: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aguarde. Jesus não disse quando o Espírito Santo viria. Quem que ficou esperando o Espírito Santo? Aqueles que estavam fundos no Senhor, aqueles que estavam mergulhados no Senhor. Aqueles que só queriam um milagre, uma cura, uma libertação, não ficaram. Quando o Espírito Santo desceu a primeira vez sobre a terra, só havia 120 pessoas. Só no milagre da multiplicação de pães e peixes tinha 5.000. Cadê esse povo? Estava no raso.
Eles só queriam alguma coisa. Eles só estavam barganhando. As pessoas só estavam barganhando. Jesus chegava e dizia: eis aí o Messias. Esse é filho de Deus, hein? Esse é profeta, hein? A Bíblia fala sobre Natanael. Eu vou usar o exemplo dele depois, mas só para nós trazermos para esse entendimento. Filipe chama Natanael e diz assim: vem ver, o Messias está entre nós. E ele vai ver Jesus meio desconfiado: será que é mesmo? E Jesus olha para Natanael e diz assim: olha, eu te vi debaixo da figueira. Jesus está falando sobre um acontecimento que era particular dele, que aconteceu antes. E ele olha e diz assim: realmente o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e diz assim: só porque eu falei que você estava na figueira, você crê? Muitas coisas ainda você verá. Muitas coisas ainda você verá. Às vezes nós queremos um Jesus profético, que traga uma profecia para a minha vida. Às vezes nós queremos um Jesus curandeiro, que me cura das dores, das dificuldades, dos problemas. Nós queremos um Jesus que sana todas as nossas dificuldades. Eu vou dizer para você, esse Jesus é o nosso Jesus, só que Ele é muito mais do que isso. Ele quer te mostrar caminhos que você não conhece. Ele quer te levar a lugares que você nunca entrou. Amém? Na presença dEle. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: o mar produz pressão. Quantos aqui quer se aprofundar em Deus? Levanta sua mão, diga assim: eu quero mergulhar em Deus. Então entenda a revelação: quanto mais você se aprofunda, mais pressão tem. Pastor, mas não é assim, eu vou mergulhando em Deus, só vitória, só vitória. É, mas para que Deus te dê vitória, você precisa passar pela pressão. No meio da sua caminhada com Deus, vai haver dificuldades. Eu me converti com 12 anos de idade. Daquele dia eu nunca mais deixei de buscar a Deus. Em 1998. Eu não suportava crente, achava crente barulhento, sabe aquele povo que fala assim: crente acha que Deus é surdo? Eu falava isso. Até o dia que eu entrei na igreja. Aliás, primeiro eu recebi uma oração. Eu morava no sítio, eu recebi uma oração. Eu falei: tem algo diferente aí. E eu entrei na igreja. A primeira coisa que me impactou foi o louvor. Meu pai sempre foi músico. Minhas irmãs cantam até hoje. E aí quando eu entrei, eu senti aquela música que não era uma música normal. Meu pai tinha uma dupla sertaneja. Eu ouvia muitas músicas sertanejas. Aquelas músicas que contam aquelas histórias, pedaço de couro, menino da porteira, aquelas músicas bonitas. E aí eu entrei. Era mais do que uma música bonita. Era uma música que mexia dentro de mim. E daquele dia até hoje eu nunca mais deixei de querer sentir essa presença, algo mais profundo. Eu digo para você, vale a pena. Só que quando eu queria buscar mais, quantas coisas eu ouvi? Eu ia para a escola, as pessoas: vamos fazer uma brincadeira? O professor falava, o professor de educação física. Hoje está tudo mais organizado. Antigamente, o professor de educação física, só a gente fazia aquela bagunça. E aí falava: vocês podem brincar disso, aquilo outro. Aí iam fazer as turmas das brincadeiras. Falavam assim: não, o Altair não pode, ele é crente. Ué, e daí? Crente não brinca? Quantas vezes eu vi que eu era rato de igreja, que eu não saía da igreja? Falaram assim para minha mãe: esse menino vai ficar louco. Meu primeiras férias que eu tive na minha vida inteira, primeiras férias que eu tive, eu peguei tudo, pra você ver quanto que eu ganhava, e comprei uma Bíblia de estudo Genebra. Minha mãe chegou, o pastor falou: esse menino está louco. Ele pegou tudo o dinheiro que ele tinha das férias e comprou uma Bíblia. Aí o pastor, ele é muito carinhoso quando ele fala. Ele olhou para ele e disse assim: você queria que ele comprasse o quê? Um cachimbo de crack? Você queria que ele fizesse o quê? Gastasse o dinheiro dele com outras coisas? Eu lembro que minha mãe saiu da igreja com a cabeça bem baixa, porque eu queria mais de Deus. Com 16 anos, eu quis ler a Bíblia 2 vezes no ano, e fiz isso mais do que uma vez.
Eu não estou falando isso para falar, nossa, como eu sou espiritual. Não, eu estou falando isso que eu amo buscar Deus. Eu amo me aprofundar mais em Deus. Só que vai haver pressão. Vai haver pressão. Vai haver dificuldades. Elas existem. Quando você está vivendo com Deus e só existe perfeição, se preocupe. Está tudo certo, não tem nenhuma dificuldade, é mil, está tudo acontecendo bom. Alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem de errado. Porque quando a gente anda com Jesus, todos os dias nós somos desafiados a mudar. A cada dia nós somos desafiados a transformar alguma coisa, a deixar outra coisa. A palavra de Deus diz que Gideão precisava ganhar uma guerra. E Deus disse, olha, chama o povo. E a Bíblia diz que Gideão chamou todo mundo, quem quiser ir para a guerra, vem. Aí Deus falou para Gideão, você chamou? Ele disse, chamei. Agora nós vamos escolher. Aqueles que têm medo de ir para a guerra, pode ir embora. Foi um tanto embora. Quem tem pai e mãe que precisa de cuidado, não dá para ir para a guerra, pode ir embora. Quem é os covardes? Pode ir embora. E aí ficou um grupo bem pequeno. E então Gideão vai lá e leva o povo para beber água. E aí, todo mundo com sede, ele colocou lá e o povo bebeu água. Uns foram na água igual cachorrinho, de tanta sede. Outros ficaram com uma mão na espada e com a outra trouxe água até a boca. E Deus disse, é esse que você vai escolher, os que trouxeram água até a boca. E desses que Deus escolheu, sobraram 300 homens. E foi com 300 homens que Deus venceu a batalha, que Deus deu vitória sobre a guerra. Amém? Então às vezes Deus precisa tirar alguns ruídos da nossa vida. Eu tinha um professor que dava aula de português e dizia assim, que a gente tinha que tirar os ruídos do texto. Por quê? O exercício que ele fazia dizia assim, professor Célio Nogueira, ele falava assim, olha, vocês vão tirar todo o que do texto. Aí a gente olhava e, mas não tem jeito, como que vai escrever o texto? Ele dizia, tem. Aí a gente ficava queimando a cabeça, até que a gente encontrava outra palavra para colocar no lugar do que. Às vezes a gente precisa não estar vendo, acha que está perfeito, mas Deus precisa dar uma pressãozinha em você, para você entender que tem coisa demais na tua vida, que precisam ser tiradas. Amém? A Bíblia diz que Deus nos poda. Quantas pessoas já vi, hoje as pessoas não têm, mas antigamente, eu não sou tão velha assim, mas eu sou da época das roseiras. Lembra que nas casas tinha aquelas roseiras? A minha avó fazia salada de pétala de rosa. Olha que chique, né? Aquelas rosonas vermelhas, minha avó tirava e colocava junto com a alface, a gente comia salada de pétalas de rosa. Eu não via a hora dela falar, vai lá, traz uma pra gente fazer salada. E na frente da casa dela tinha aquelas roseiras, toda florida. Aí você ia nas outras mulheres que tinham vontade de ter umas roseiras floridas, também não tinha nenhuma rosa. Alguém vai dizer, isso é inveja, pastor. É porque não é porque a pessoa não poda. Uma árvore que não é podada, ela tem muito volume, mas pouco fruto. Deus não quer que você tenha volume, Ele quer que você tenha frutos. E Ele diz que pelos teus frutos o conhecerei. Ele quer que você produza resultado. Amém? Diga assim, o mar produz pressão. E para encerrar, o mar, lembra que eu disse que ele é profundo? Lá embaixo tem coisas misteriosas. Eu de vez em quando assisto programas que as pessoas mergulham, aqueles mergulhadores entram para encontrar coisas. Eu sou fascinado por aqueles vídeos que mostram o navio que afundou e está lá não sei quantos anos, um avião que caiu, está cheio de coral. Não é legal essas coisas? Tem alguns que são piratas, mergulhadores piratas que ficam em busca de tesouros. Existem mergulhadores que encontram Rolex e lavam, limpam e transformam aquele relógio. Outros encontram moedas preciosíssimas. Mas mais do que isso, existem lugares do oceano que o homem não chega, que tem tesouros insondáveis. Alguns cientistas dizem que se a gente pudesse chegar no profundo oceano, nós poderíamos descobrir coisas que revolucionariam a ciência.
Ao contrário daqueles cientistas que não conseguem chegar no profundo do oceano por conta da pressão, você pode chegar no mais profundo de Deus e encontrar em Deus os seus tesouros escondidos. Amém? Às vezes a gente acha que já tem tudo. Deus diz assim: não, não acabou ainda. Como eu disse lá, que Jesus fala para Natanael, Jesus olha para ele e diz assim: olha, você só crê porque eu disse que você estava debaixo da figueira? Muitas outras coisas ainda maiores estão por vir. Deus diz para você nessa noite: existem coisas maiores ainda na tua vida. Existem coisas que você ainda não conhece que Deus tem para você. Amém? O nosso Deus é um Deus que sempre nos surpreende com coisas grandes. Às vezes você está aqui nessa noite e você está se perguntando: será que Deus pode refazer a minha história? Pode, e pode te surpreender. Ele pode mudar. Se Jesus transformou água em vinho, Ele pode fazer coisas insondáveis na tua vida, coisas que você não pode nem sequer imaginar. Amém? A Bíblia ainda vai dizer em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem sede para anunciar para você coisas grandes e firmes que você nem sabe. Existem muitas pessoas que estão desesperadas, mal sabem que lá no profundo de Deus há um tesouro. Amém? O apóstolo Paulo ainda vai dizer: existem coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem sequer penetrou no coração humano, coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Amém? Não limite Deus. A gente não consegue imaginar a profundidade de Deus. Nós não conseguimos imaginar a profundidade daquele que Deus tem de sobrenatural para fazer na nossa vida. Nós não conseguimos imaginar, queridos, aquilo que Deus pode fazer. Então eu peço para você nessa noite: não limite Deus, não limite o poder de Deus. O que Deus quer fazer e que o desejo dele é trazer para você coisas grandes, poderosas na tua vida. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Deus quer revelar para você coisas grandes. Amém? Em nome de Jesus. Coloque de pé, por favor. Fecha os teus olhos. Eu gostaria que você fizesse um exercício comigo nessa noite. Eu gostaria que você falasse para Deus o que é que você precisa hoje. Fale para Ele: Deus, eu preciso de um milagre em tal área. Fala para Ele: Deus, eu preciso de uma solução. Fale para Ele hoje, o que você precisa? Pastor, é algo muito complicado. Não é para você pensar, é para você falar para Deus: Deus, eu preciso de tal coisa. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto para aquilo, Senhor, que o Senhor tem nas nossas vidas. Sabemos, Senhor, que não há nada difícil para o Senhor, mas muitas vezes, Senhor, com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos contemplar a grandeza, os tesouros que o Senhor tem. Por isso nessa noite, Senhor, nós queremos nos aprofundar no Teu rio. Senhor, nessa noite nós queremos fazer como fez o profeta Ezequiel. Nós queremos, Senhor, mergulhar. Nós queremos, Senhor, afundar, entrar no ambiente profundo do Senhor. Não tenha medo, querido. Às vezes você tem medo de se aprofundar em Deus, porque você tem algumas coisas. Você diz: não, eu não posso me aprofundar em Deus com essas coisas. Eu não posso me aprofundar em Deus com esses problemas. Não pense nisso. Deus está pedindo o teu coração.
Deus está pedindo a sua disposição em se entregar. Ele não está dizendo quais os requisitos que você precisa para entrar no rio dele. Ele quer apenas que você entre. Ele quer apenas que você mergulhe no rio dele. Aleluia. Senhor, nós queremos ir além, ó Deus. Nós queremos ir a um nível mais profundo, Senhor do Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Nós queremos que o Senhor revele os teus tesouros escondidos, Senhor. Nós queremos que o Senhor revele o teu coração. Sabemos, Senhor, que neste lugar de profundidade, o Senhor tem coisas, Senhor, que nossos olhos nunca contemplaram. Neste lugar de profundidade, o Senhor tem coisas grandes que nós não sabemos. Senhor, quando nós lemos a Tua palavra, nós vemos, Senhor, tantos exemplos de pessoas que achavam, Senhor, que não tinha saída, e o Senhor abriu uma porta sobrenatural. Nós queremos mergulhar no Teu sobrenatural. Nós queremos ver, Senhor, sinais. Nós queremos ver, Senhor, maravilhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se revele, Senhor, ao Teu povo. Se revele ao Teu povo. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Convido você a orar para Deus. Peça para Deus que você quer, fale para Ele que você quer se aprofundar nele. E você vai ficar entusiasmado com aquilo que Deus tem na tua vida. Amém? Gostaria de chamar alguns irmãos aqui na frente, porque nós vamos começar um projeto no mês de março. O projeto chama Casa de Paz. Nós vamos enviar duplas de 2 em 2 para casas onde será feita uma campanha de paz. Serão 7 semanas. Depois dessas 7 semanas, nós faremos um culto aqui em agradecimento por esse projeto. Vai ter só essa temporada? Não. A gente vai fazer isso permanente. Amém? No entanto, nós temos poucos irmãos que se disponibilizaram para o projeto, para estar ministrando no projeto. Então, a prioridade, até eu gostaria de falar isso com os irmãos, a prioridade é para aqueles que estão precisando de uma ajuda urgente, que estão longe de Jesus, que precisam ser resgatados pela salvação, pela misericórdia de Deus. Então nós vamos dar prioridades a esses. Amém? Outra coisa, pastor, eu quero participar do projeto, eu não pude vir hoje de manhã. Me procura, a gente faz uma nova turma para poder explicar como que funciona o projeto. Eu estive explicando hoje pela manhã, e algo bem simples. Uma estratégia não é criada por homens, está em Lucas 10, quando o Senhor envia os 70, Ele diz, olha, vocês vão e vão declarar que a paz está nas casas, e Jesus envia de 2 em 2, Ele chama aqueles que recebem de filhos da paz. Esses irmãos que vão orar, ministrar nas casas, serão os semeadores da paz, eles vão levar a paz de Deus. Amém? Através da unção, através da oração, amém? Que nós vamos fazer agora, a gente vai liberar essas pessoas para que elas levem a paz nas casas, amém? Então, nós vamos estar realizando esse projeto a partir do mês de março, amém, queridos? Então, vem aqui os irmãos que vieram hoje pela manhã, eu quero orar pelos irmãos, junto com a igreja. A irmã Ramona não veio, mas ela quer oração. Ela não perde oração, não. Falar nisso, a irmã Ramona me procurou domingo retrasado para orar por ela, que ela completou 90 anos de idade. Amém? A irmã Ramona, 90 anos de idade,
Se eu chegar com 90 com essa lucidez toda aí, tá bom demais. Amém? Então esses irmãos se prontificaram a ministrar. Nós vamos orar pela vida deles. Amém? A maioria deles já tem uma casa definida, né? O projeto vai ser durante os dias que não ferem, não esteja em conflito com os principais cultos da igreja. Então existem irmãos que vão ministrar na segunda, na quarta, na quinta ou no sábado à tarde. Sábado à noite não, terça à noite não, domingo de manhã o dia inteiro não, nem de manhã nem à noite. E esses dias que eu disse, eles vão estar ministrando, amém? Então aqueles que vão poder ministrar na segunda já vão entrar em contato com as famílias. Eu acredito que todos ou quase todos já têm uma casa para orar, para fazer o projeto, amém? Então serão 7 semanas. Depois vai ter o encerramento e nós vamos começar mais 7 semanas, amém? Então quem ainda não se prontificou e desejar, me procure para a gente estar fazendo. Não, esses que estão aqui, nem todos aqui têm um domínio de toda a Bíblia, porque, irmão, Jesus não pediu para que os 70 fossem 70 pastores. Jesus pegou 70 pessoas que estavam disponíveis, amém? As palavras serão simples, será 45 minutos por semana, não é muito tempo, 45 minutos por semana, amém? O horário é flexível, do jeito que a pessoa desejar, tarde, de manhã para aqueles que não trabalham, do jeito que desejar. Então esses irmãos serão enviados como Jesus fez com os 70. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para orar pela vida deles, amém? Em nome de Jesus. Estenda a mão aqui para frente, peça para que Deus abençoe esses irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos. Pedimos a Deus que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha dar a tua unção, ó Deus, em nome de Jesus, a tua graça. Senhor, aquilo que os teus filhos não conseguirem chegar, que a glória, que a unção do Senhor chegue, em nome de Jesus, que possa haver, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas, Senhor, que haja cura, libertação e principalmente, Senhor, que haja salvação. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor levante pessoas, Senhor, para abrir as portas de suas casas, para receber os teus filhos, para que eles possam ser instrumento de Deus, ó Pai, naquelas casas. Senhor, que aonde eles pisarem, Senhor, a paz do Senhor esteja, Senhor, naquele lugar, em nome de Jesus, ó Pai, que haja, Senhor, discernimento, que haja, Senhor, maturidade, Senhor, que haja experiência contigo, ó Deus, sensibilidade, que haja unção, que haja poder do Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o espírito de entendimento, espírito de sabedoria venha repousar sobre os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, para que eles tenham entendimento, sabedoria, que eles tenham, Senhor, Pai, intrepidez para pregar a tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, que eles, ó Pai, sejam de fato, ó Pai, semeadores da paz, que aonde eles estiverem, Senhor, eles possam estar semeando a paz do Senhor, não uma paz, Senhor, como o mundo dá, mas uma paz que foge, Senhor, de qualquer entendimento humano. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a tua bênção, nós declaramos a tua graça, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vocês podem voltar para o lugar de vocês, amém. Então quem desejar, como eu disse, o horário é bem flexível. Quem desejar ministrar, o requisito que a gente pede é que seja batizado, tá? Se é batizado, você pode ministrar. Pastor, mas eu não conheço tanta coisa. Eu também não, eu estou conhecendo ainda mais e mais, né? Tem um pastor que ele disse, olha, eu queria aprender mais a palavra, mas eu não consigo. Eu busco e cada dia eu vejo que eu preciso buscar mais. E aí um seminarista perguntou para ele e disse assim, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Ele disse, olha, eu já li 153 vezes. E o seminarista olhou e disse, o senhor precisa ler mais? Ele disse sim. Esse homem era Billy Graham, amém? Então cada dia nós precisamos nos aprofundar. Ninguém tem o conhecimento total daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como nós dissemos, é profundo, basta você se dispor. Eu tenho certeza que esses irmãos se dispuseram para ir nas casas, eles serão muito mais abençoados do que aqueles que vão receber, amém? Porque é assim que acontece no reino de Deus, amém?
Agora, querido, nós vamos dizimar e ofertar. Eu gostaria que você pegasse o seu dízimo, a sua oferta na tua mão. Eu quero orar por você. A Bíblia diz que ninguém pode contribuir por constrangimento nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Ah, pastor, eu fui constrangido, eu senti que o Senhor me pressionou. Então você não pode ofertar, você não pode dizimar. O dízimo é 10%. O princípio do dízimo é um princípio de Deus. O princípio de Deus, querido, ele acontece você querendo ou não. Domingo passado eu falei sobre o princípio da semeadura. A Bíblia diz assim: tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Ou num português claro, semeou, colhe. Não é assim? Isso é princípio. Você pode fazer o que você quiser, você pode pedir, implorar. Semeou, colhe. Não tem jeito. O dízimo é a mesma coisa. Ninguém pode mudar o princípio de Deus. Então todo homem é dizimista. Todo homem tem que segurar essa para frentinha aí. Todo homem é dizimista. No entanto, alguns fazem da maneira correta e outros fazem da maneira errada, né? Interessante quando nós olhamos para Abraão, quando teve dificuldade com o seu sobrinho, ele pede para o sobrinho escolher o lugar que ele desejava ir. O sobrinho olhou Campinas Verdes, é aqui, e ele foi para um lugar diferente. Depois de muito tempo, esse sobrinho foi morar em Sodoma e Gomorra, e lá teve uma guerra tão grande que era 5 reis contra 4. E aí Abraão pega os nascidos de casa, que davam 318 homens, e vence a guerra. E aí o rei diz assim: olha, faz o seguinte, você venceu a guerra. Toda vez que alguém vencia a guerra, ele tinha direito dos despojos, o que ficava na guerra, ouro, o que o povo perdia e deixava lá, eles tinham direito dos despojos. Um rei olhou para Abraão e disse assim: olha, me dá as pessoas que você ganhou na guerra, porque quando alguém ganhava, levava as pessoas e os despojos, e fica com os despojos. Abraão disse: não, eu não quero despojo, para que vocês depois digam, enriquecemos Abraão. Abraão rejeita dar às pessoas e diz: olha, eu não quero os despojos, eu vou ficar com as pessoas. Depois, mais um tempo, Abraão encontra Melquisedeque. Quando ele encontra o sacerdote Melquisedeque, ele dá, diz a palavra, o dízimo de tudo que ele possuía. Então, pra você entender, em algum momento você vai dar alguma coisa. Em algum momento você vai dar alguma coisa. Abraão, se ele tivesse dado pessoas, ele ia ter despojo. Em tese ele se tornaria mais rico. Mas isso não era algo de Deus. Mas quando ele vê o sacerdote, ele dá o dízimo. Então, irmãos, tudo que é princípio de Deus, ele vai acontecer. Agora você tem que agir com sabedoria e consagrar o seu dízimo ao Senhor. Consagrar o seu dízimo ao Senhor. Amém? É algo que você precisa experimentar. Não dá para te convencer. Eu estou falando isso aqui, mas eu nem falo tanto assim sobre isso. Eu estou falando porque Deus pede para eu falar, então eu falo. Mas não adianta eu brigar com você, ser dizimista, você tem que... Não, é algo que você precisa experimentar. Agora, o princípio ele está estabelecido. Amém? Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, provai-me nisto, se não abrirei as janelas dos céus. Quando você dizima, a primeira coisa que Deus faz é repreender a maldição. Em algum momento da família de alguém tem uma maldição de fracasso. Eu, por exemplo, na minha família, meu pai tinha sítio, meu pai e meus avós, o pai do meu pai tinha sítio, perdeu tudo. A minha bisavó, até hoje, os parentes da Espanha têm muito dinheiro, mas como meu avô saiu da Espanha e como ninguém encontrou o corpo, então deram como morto. Ninguém achou que tinha morrido, mas ele tinha vindo fugitivo do navio e descido ali em Porto de Santos, e não conseguiram comprovar
que ele estava vivo. Então perdemos toda a herança, tudo. Quando o Senhor diz que Ele repreende a maldição, Ele repreende essa maldição. Deus nos faz prosperar, amém? Depois que Ele repreende a maldição, Ele diz: olha, me prova nisso, se eu não abrirei as janelas dos céus. Então é algo que você precisa experimentar. A oferta, diferente do dízimo, não é algo que Deus coloca como fixo, não é um princípio de que você tem que fazer, mas é o resultado daquilo. A oferta, ela é uma semente. O dízimo é algo irrevogável. A oferta é algo que você entende e que você quer fazer para que haja uma colheita na tua vida, amém? A colheita do céu no reino de Deus é 30, 60 e 100 por 1. Tudo aquilo que você semeia no reino de Deus, você colhe ou 30, ou 60, ou a 100 por 1, amém? Glória a Deus. Então, querido, se você entende isso e você desejar dizimar e ofertar, você vai fazer isso nessa noite, amém? Vamos colocar de pé novamente. Senhor, em nome de Jesus, abençoe aquele que vai ofertar, aquele que vai dizimar. Senhor, que o Senhor cumpra a Tua palavra na vida dos Teus filhos, que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor repreenda, Senhor, tudo aquilo que venha roubar, Senhor, as finanças dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós consagramos a vida financeira dos Teus filhos, para que haja um manifestar do Teu poder, um manifestar da Tua glória. Abençoe o dizimista e abençoe também, Senhor, o ofertante, que haja uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Quem for dizimar ou ofertar, coloque aqui no gasofilácio. O irmão Gabriel vai estar ungindo você. Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Nós já vamos encerrar. Que Deus te abençoe, amém? Que essa semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus, na tua vida. Sexta e domingo eu não estarei aqui na igreja, estarei na conferência lá em Jales. A partir de quinta-feira eu já não estou aqui na cidade, eu vou passar em Dracena, fazer uma visita em Dracena, e depois eu vou para Jales, e retorno semana que vem. Mas o Gabriel vai estar ministrando aqui na sexta e no domingo, amém? Terá os cultos normal. Venha buscar o Senhor, amém? Não é porque o pastor não vem que você não vem. Venha, busca o Senhor, amém? O importante é Deus que está nesse lugar. É isso que é importante, amém? É mais do que algo que a gente precisa, é algo que está marcado. Esse encontro é um encontro marcado com Deus, amém? Glória a Deus. Será um culto, acredito que mais breve. Eu acho que vocês vão até gostar, mais do que porque eu estendo um pouquinho, né? Mas vai ser uma bênção, em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Então eu não estarei aqui nesse final de semana. Que Deus então abençoe a tua semana. Que haja, querido, uma colheita na tua vida daquilo que você tem semeado. Eu não estou falando agora de dinheiro, eu estou falando daquilo que você tem semeado, o trabalho. Que haja resultado do teu trabalho, que haja resultado da tua dedicação, amém? Nada que a gente faz diante de Deus é em vão, nada que a gente faz. Às vezes você tem semeado trabalho debaixo de choro, às vezes você tem semeado perseverança debaixo de muita dificuldade. Não é fácil ser perseverante, mas Deus trará uma colheita na tua vida, amém? E entenda uma coisa, às vezes você está passando por uma tempestade, seja de injustiça, seja na tua vida emocional, seja na sua saúde. O ano de 2019 eu passei muita dificuldade na minha saúde, e orando e jejuando, e não foi fácil, mas semeando ali, orando. Eu não sei, mas eu gostaria que você tivesse o entendimento de que Deus está no controle. Não se preocupe, tudo vai transformar em bênção na tua vida. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então fique tranquilo,
fique tranquilo. Pastor, mas a tempestade está grande na minha vida. Deus vai dar vitória. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela unção do Senhor neste lugar, pela glória, a graça do Senhor derramada aqui. Senhor, agora eu peço que o Senhor abençoe ainda mais os teus filhos, que eles tenham uma semana abençoada, que aqueles que forem trabalhar, Senhor, o Senhor possa estar abençoando o trabalho, aqueles que forem estudar, que o Senhor possa estar abençoando os estudos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe o lar dos teus filhos, que haja paz, que haja graça, que haja o poder do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame da tua glória, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor derrame da tua unção, do teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, e que os teus filhos contemplem, Senhor, o teu agir, que os teus filhos contemplem, Senhor, o sobrenatural, em nome de Jesus, ó Pai, que eles, cada momento que eles se aprofundem no Senhor, ó Pai, que o Senhor possa realizar o teu querer, a tua vontade na vida deles, que eles vejam os tesouros escondidos do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Dê, Senhor, ainda força para aqueles que estão no jejum de 21 dias, abençoe a vida daqueles que estão no jejum, no propósito, estão orando, Senhor, em nome de Jesus. Vá à frente, Senhor, dando vitória para os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor, amém. Deus te abençoe.